Uma juíza de Santa Catarina determinou que a prefeitura da cidade de São José do Cerrito reduza a carga horária de uma servidora pública, mãe de um menino com deficiência. Segundo o laudo apresentado, a criança precisa de auxílio para as atividades do dia a dia devido a uma paralisia cerebral. O caso foi parar na justiça após o pedido administrativo da servidora ter sido negado pelo município, que ainda pode recorrer da liminar. A reportagem é de Júlia Pereira. Uma servidora pública da área da saúde ganhou na justiça o direito de reduzir a carga horária do trabalho para poder cuidar do filho com deficiência. O caso aconteceu no município de São José do Cerrito, interior de Santa Catarina. A mãe pediu que a jornada fosse reduzida de 40 para 30 horas semanais, para que pudesse acompanhar o tratamento médico do filho. Segundo o laudo apresentado, a criança tem um tipo de paralisia cerebral que a torna dependente de auxílio para as atividades do dia a dia. Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores, comemora a decisão. Segundo ela, a juíza traz à tona uma questão invisível na sociedade, quando a responsabilidade pelo cuidado fica somente com a mulher da família. Essa questão do cuidado, né, do cuidado dos filhos, das pessoas doentes, das pessoas mais idosas, né, nesse país onde a gente não tem esse tipo de atendimento para as pessoas mais idosas, no caso dessa criança com deficiência, vai tocar a mãe os cuidados dessa criança. Então, ela traz uma coisa que está invisível. Quer dizer, uma mãe tem um filho com problema, uma filha com problema, e o problema fica só a responsabilidade materna, né? Mesmo que seja uma família que tenha pai e mãe, fica aos cuidados da mãe. O que me impressionou foi essa mirada que essa juíza teve. A gente precisaria ter um judiciário assim, né? Mas fazer a lei funcionar, né? Ser aplicada, né? Mas tendo essa visão, né? De que o mundo ele é infelizmente patriarcal, entendeu? O caso foi parar na Justiça do Trabalho após a Prefeitura de São José do Cerrito negar o pedido administrativo da servidora, sob o argumento de que a legislação trabalhista não prevê o direito à redução da carga horária. O órgão afirmou ainda que não poderia assumir as despesas resultantes da redução do horário da servidora, devido a uma lei que determina que o governo federal envie recursos aos municípios sob o compromisso de não aumentarem as despesas com pessoal. Mas, segundo a magistrada responsável pelo caso, o município é capaz de substituir a servidora por meio do remanejamento de pessoal ou da readequação do horário de atendimento da unidade onde ela trabalha. Para Valdete Souto Severo, juíza do trabalho da 4ª Região e professora de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a decisão pode fazer com que outros magistrados percebam a necessidade de humanização dos casos em julgamento. Pode sim influenciar e é bom que influencie, e aí é bom que se diga, né, que influencie não para que determinada tutela seja deferida ou indeferida, não é nesse sentido, mas influencie para que mais juízas e juízes percebam a necessidade dessa humanização dos julgamentos, e humanização não no sentido daquela humanidade antropocêntrica, né, daquele homem como destinatário da norma jurídica, mas a humanização no sentido de perceber, de novo, em quem está buscando o poder judiciário, quais são as condições sociais daquela parte, né, daquele sujeito ou daquela sujeita que está demandando. E entender que não há uma homogeneidade, que não dá para tratar todas as pessoas como se elas estivessem numa situação de igualdade, porque essa igualdade, esse parâmetro formal perseguido e inclusive estabelecido lá na nossa Constituição, ele só tem validade se as diferenças, se a diversidade for considerada. No texto da decisão, a juíza Andréia Cristina, da 3ª Vara de Trabalho de Lages, afirma que as relações trabalhistas estão estruturadas a partir do paradigma masculino. A magistrada usou como base um protocolo lançado pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado.
O documento prevê uma série de parâmetros para que as decisões judiciais também sejam instrumentos de redução das desigualdades de gênero. O que se busca com isso, né? Superar aquela homogeneização, aquela ideia de que a demanda judicial é sempre a demanda daquele sujeito de direitos que não tem cor, que não tem raça e que não tem sexo. E passar uma perspectiva de julgamento em que se considere as peculiaridades, as condições e as formas de opressão ou dominação que aquele sujeito, aquela sujeita que está buscando o poder judiciário enfrenta, né, e que fazem com que ela tenha de buscar, nesse caso, por exemplo, a tutela judicial para poder ser mãe e trabalhadora ao mesmo tempo. A decisão liminar foi tomada pela juíza em dezembro do ano passado e a Prefeitura de São José do Cerrito ainda poderá recorrer. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.